Tudo bom? Voltando aqui então, né, gravar nossas aulas aí da apostila 7, tá certo? Eu agora vou começar um assunto novo, a gente vai trabalhar a geografia urbana nas próximas 4 aulas, tá certo? Eu indiquei aqui, ó, quem está usando alfa rosa, página 222, quem está usando alfa verde, página 228, tá certo? E eu vou apresentar, né, a maior parte das coisas que eu preciso explicar agora, tá bom? Bom, o assunto urbanização, eu acho que ele é um assunto bastante parecido com o assunto demografia, que você teve na apostila 5, tá? Por que eu digo que são assuntos parecidos? Porque são assuntos muito cotidianos, porque assuntos que estão relacionados, então, né, com o nosso dia a dia. Por exemplo, o envelhecimento populacional é uma coisa que você estudou na apostila 7, mas que você percebe perfeitamente indo até um supermercado e vendo a fila de idosos, né, cada vez maior, ou indo até um banco, ou pegando transporte público. São coisas do nosso dia a dia. E esse tipo de assunto, ele costuma ter uma incidência muito grande no vestibular, exatamente porque eles tratam da nossa realidade. E veja como o assunto que eu vou começar agora tem muito a ver com coisas que estão muito em evidência por causa do momento que nós estamos vivendo com a pandemia. A gente, querendo ou não agora, vai trabalhar a vida nas cidades. A relação que nós temos, então, com as cidades, tá? Os problemas, os desafios que existem nas cidades. E, de certa forma, muito dessa discussão está aí, né, em evidência por causa da pandemia. As pessoas ficaram trancafiadas, as pessoas deixaram de se deslocar, consequentemente isso trouxe uma crise econômica muito grande e tal. Então, claro que esse assunto ele acaba ficando um pouco mais forte nesse sentido. Tá? Essa primeira aula que eu vou dar agora, eu coloquei aqui um título, né, como Introdução à Geografia Urbana. Porque, na verdade, ela é uma aula em que eu vou explicar alguns conceitos que são muito importantes, são conceitos, vamos dizer assim, preliminares, para a gente conseguir entender todo o restante das outras 3 aulas que vão aparecer. Tá? Então, assim, basicamente, eu queria nessa aula aqui conversar sobre 2 conceitos com você. O primeiro conceito é o conceito de cidade. Então vamos colocar aqui na geografia urbana, a cidade, ela é o nosso objeto de estudo, tá certo? E o segundo conceito que eu vou trabalhar é o conceito de urbanização. Mais para frente, você vai entender que o processo de urbanização tem uma relação muito forte com as características de uma cidade. Então, às vezes, a cidade ela é mais caótica, ela é mais problemática por causa da forma como aconteceu a urbanização naquele lugar que você está lendo. Mas daqui a pouco esses 2 conceitos eles vão ficar um pouco mais claros. Tá? Então, começando o primeiro conceito, como eu disse, o nosso objeto de estudo, a gente vai começar falando sobre as cidades. Tá? Olha só, eu coloquei aqui uma primeira definição. Eu acho que é a definição mais elementar, a definição mais básica de todas. As cidades, né, ou a cidade, ela representa o espaço urbano. Vamos comparar? Se eu tivesse, por exemplo, escrito ali ao invés de cidade, eu tivesse colocado fazenda. O que ia estar escrito aqui embaixo? A fazenda é o espaço rural. Então percebe? Na geografia, querendo ou não, nós trabalhamos a análise desses 2 espaços. Eu passei pela análise na apostila 6, né, sobre o espaço rural. A gente teve geografia agrária. É agora a vez da gente analisar, então, a cidade, o nosso objeto de estudo, né, vamos dizer assim, agora passa a ser isso que nós chamamos de um espaço urbano. Tá bom? Assim, dando uma opinião pessoal para vocês, eu considero o estudo do espaço urbano, o estudo da cidade, mais interessante do que o estudo do espaço rural. E por que eu considero isso? Porque o espaço urbano, a cidade, é muito mais dinâmico. Tá? Tentando dar uma definição do o que é uma cidade, o que é o espaço urbano, eu gosto muito dessa definição aqui. A cidade ou as cidades representam locais de intensas trocas. Todos os tipos de trocas. Querem ver? Por exemplo, trocas sociais. Qual seria a ideia? Quando você pisa na rua da cidade, você imediatamente lida com essas trocas sociais. Diferentes pessoas passando por você, por exemplo.
E essas pessoas, elas são pessoas, às vezes, de diferentes raças, etnias, de diferentes credos religiosos, né, de diferentes concepções políticas e tal. Essas trocas sociais, elas são muito importantes porque, querendo ou não, elas te ensinam, de certa forma, noções de cidadania. É por isso que a cidade ela é apelidada, por exemplo, de um espaço cívico. O que é o espaço cívico? É o espaço onde você aprende noções de cidadania. E cidadania envolve que tipo de abordagem? Essa que eu acabei de dar. Ser cidadão é aprender a compreender e entender as diferenças. E essas diferenças, elas são muito evidentes, elas são latentes no espaço urbano. Talvez isso não esteja fazendo muito sentido, né, para você. Por isso que eu insisto, compara com o espaço rural. Será que no espaço rural as trocas sociais, elas são tão constantes assim? Será que no espaço rural existe um fluxo constante de pessoas se deslocando pelo espaço? Não. No espaço rural, a realidade ela é mais estática. As pessoas vivem nas suas fazendas e trabalham nas suas fazendas e não saem das suas fazendas. Então, é evidente que essas trocas sociais, elas não vão ser tão intensas assim. Né? Às vezes você fala, pô, é verdade, né? Os meus familiares, eles vieram do campo, né? Eu penso no meu avô, no meu bisavô, assim, eles são pessoas às vezes mais simples, né? No sentido de serem pessoas de poucas palavras, de serem pessoas, né, que não são assim tão articuladas. Claro, porque é um espaço onde não existe, né, esse tipo de encontro tão constante, como eu estou dizendo que, por exemplo, existe nas cidades. Tudo bem? Ninguém aqui está dizendo que é melhor ou que é pior. A gente simplesmente está analisando as características do espaço dessa forma. Agora, por que essas trocas sociais elas são muito importantes? Porque elas estimulam as trocas econômicas. Por exemplo, quando você olha para a origem das cidades na história, muitas e muitas cidades nasceram com a origem comercial. Como assim? Você até consegue fazer comércio no campo, mas entende a dificuldade? O comércio depende do fluxo de pessoas. As pessoas passam e você vende aquilo que você está, né, oferecendo, que você tem ali na frente. Para você fazer esse mesmo tipo de atividade num campo, você teria que, de repente, bater de porta em porta das fazendas. Nas cidades, não. O fluxo de pessoas ele acaba favorecendo, então, as trocas econômicas. E veja como essa discussão é uma discussão que está muito em alta no atual momento que a gente está vivendo. Por que o mundo entrou numa crise econômica terrível por causa da pandemia? Porque essas duas trocas elas foram afetadas. A partir do momento que as pessoas são obrigadas a se trancafiar em casa para não adoecer, imediatamente essas trocas sociais elas deixam de acontecer. Consequentemente, as trocas econômicas, que são influenciadas pelas trocas sociais, elas, claro, que vão ser abaladas. Principalmente aquelas que dependem diretamente do fluxo de pessoas. Tá? Eu vou fazer uma analogia para ver se de repente fica um pouco mais simples. Né? O espaço rural é um espaço muito grande, habitado por poucas pessoas. Ao contrário, a cidade é um espaço proporcionalmente pequeno e repleto de pessoas. Entende como essas trocas sociais, essas trocas econômicas são extremamente mais complexas num espaço pequeno com muita gente? É por isso que as trocas políticas, elas também são mais intensas na cidade. Eu vou dar alguns exemplos que eu acho interessantes para a gente entender isso daqui. As bases do direito. Legal? Direito determina as leis que nós seguimos e tal. Onde nasceram as bases do direito que nós seguimos até hoje? Roma. Roma é uma cidade. Percebe? As bases do direito, o ordenamento político, por exemplo, né, de uma sociedade, como, por exemplo, o conceito de democracia, ele é grego. Ele nasceu onde? Ele nasceu em cidades. Por que esses conceitos tão importantes de ordenamento social são conceitos que nasceram em cidades e não nasceram no campo? Porque as demandas sociais das cidades, elas são muito mais complexas. É nesse sentido que eu estava dizendo, então, que eu acho, particularmente, estudar o espaço urbano um espaço muito mais interessante, dada essa complexidade que eu estou colocando aqui. Agora, tem um outro ponto que eu acho bacana. As cidades, elas representam um espaço extremamente dinâmico.
Então, a cada ano a cidade está mudando, né, de cara. A cada década, a cidade está mudando muito mais. A cada século, mais ainda. Por que as cidades elas mudam tanto? Porque as cidades elas expressam o comportamento da sociedade. Então veja só, trocas sociais, trocas econômicas e trocas políticas, elas se materializam numa cidade. Os bairros se constroem de acordo com essas trocas. Um bairro mais importante, menos importante, mais rico, mais pobre, está relacionado a essas trocas. Só que essas trocas aqui, elas não são sempre as mesmas ao longo da história. Então, se essas trocas elas mudam, elas se transformam, a cidade se transforma junto, expressando o comportamento da sociedade. Isso daqui eu acho que é algo mais fácil, interessante, da gente pensar a partir de imagens, tá? Então veja só, essa daqui é uma fotografia de uma das cidades, né, que mais cresce, por exemplo, na Índia. Eu não consigo olhar para uma cidade, para uma foto dessa, e não pensar em trocas. Não sei se você fica com essa impressão, mas eu olho para isso daqui e eu falo, caramba, eu jamais ia conseguir observar isso daqui no espaço rural. Então veja a intensidade dessas trocas, veja a complexidade desse espaço. Só que essas trocas que estão representadas aqui, elas são características da sociedade que habita essa cidade hoje. Será que era assim no passado? Vamos pegar os casos brasileiros. Olha só, você encontra no seu material essa comparação. Essa fotografia é a Avenida Paulista no começo do século XX. Essa, mais conhecida da gente, é a Avenida Paulista nos dias atuais. Que Avenida Paulista é essa? A Avenida Paulista que expressa a sociedade cafeeira paulista. Nessa época, o espaço geográfico da cidade de São Paulo ele era construído por uma sociedade cafeeira. Então, a cidade, na verdade, era o lugar onde os cafeicultores tinham os seus casarões e que visitavam, às vezes, tiravam uns dias e tal, para resolver problemas burocráticos, bancários. Essa cidade, ela expressa a sociedade paulistana de hoje, que é uma sociedade o quê? Pós-moderna, que é uma sociedade vinculada a uma fase completamente diferente do capitalismo, o capitalismo financeiro. Muitos desses prédios que estão aqui representam, né, sedes de empresas, né, ligadas ao setor de tecnologia, ligada ao setor financeiro. Veja como a cidade mudou. Olha só o caso do Rio de Janeiro. Essa daqui é a Rua do Catete. Já foi uma das ruas mais nobres da cidade do Rio de Janeiro, onde aparece o Palácio do Catete. O Palácio do Catete já foi o centro do governo federal brasileiro, a sede do governo federal brasileiro. O que é hoje a Rua do Catete? Ela é uma rua de comércio informal. Então já foi um dos endereços mais nobres do Brasil e hoje é uma área de comércio popular. Veja o retrato de duas sociedades diferentes e veja como a cidade ela se modifica a partir disso. O Palácio do Catete é um museu, perdendo, então, aquela função política que ele tinha no passado. Às vezes, né, você escuta, pô, é muito legal viajar para a Europa, aquelas cidades são maravilhosas, aqueles prédios antigos e tal. O Brasil também tem seus prédios antigos. Só que o patrimônio histórico brasileiro, ele costuma ser pouco preservado. E é essa diferença para a Europa. Então, você vai para uma cidade como Paris ou uma cidade como Londres. São cidades que, se você andar por elas, você vai encontrar resquícios de uma sociedade muito antiga que viveu lá, quase medieval. Se você andar por outros trechos da cidade, você vai encontrar características de uma cidade como a Paulista, que eu mostrei, pós-moderna, com prédios extremamente modernos e tal. Então, num país onde existe uma preservação maior do patrimônio histórico, as cidades, literalmente, elas contam histórias. As nossas cidades, algumas delas contam histórias, mas infelizmente, né, muitas dessas histórias já foram perdidas por causa da especulação imobiliária. A gente prefere derrubar aquilo ali e construir algo mais moderno no lugar. Tudo bem? Então eu acho que a primeira análise da aula era essa. A gente entender assim, o que é a cidade? A cidade é o espaço urbano e que envolve todas essas trocas que eu acabei de caracterizar aqui. Tá?
Agora, para a gente ir adiante, vamos pensar assim. Há quanto tempo existem cidades na história? Puta, muito tempo. Para a gente não ir para a história, então, que é muito tempo assim, há quanto tempo existem cidades no Brasil? Caramba, quase na época do descobrimento. Veja só, Salvador, cidade extremamente antiga. Rio de Janeiro é uma cidade extremamente antiga. A pergunta é, as cidades elas existem há muito tempo no Brasil e no mundo. Há muito tempo as pessoas preferem viver nas cidades do que no campo? Não. A partir de um determinado momento na história, aquele espaço chamado cidade, ele torna-se mais atrativo do que o campo. E as pessoas começam a ir, então, mais para as cidades e menos para o campo. Quando isso acontece, a gente fala que esse país ele está passando pelo seu processo de urbanização. Então, de repente, né, para deixar um pouco mais simples, cidade é um lugar. Urbanização é quando as pessoas passam a preferir viver nesse lugar. Às vezes você tem mania de achar que urbanização é quando nascem as cidades. Veja só, não. As cidades elas são muito antigas. Urbanização é quando as pessoas olham para as cidades com outros olhos. Então, dando a definição mais técnica, a gente pode dizer que, enquanto a cidade é um espaço, urbanização é um processo demográfico. O que significa dizer isso? É um processo que envolve pessoas. Tá? A gente fala que um país ou um lugar ele está se urbanizando quando acontece isso daqui. Quando o crescimento proporcional da população urbana ele torna-se maior que o crescimento proporcional da população rural. Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil entender essa definição que eu dei. Vamos pegar o caso brasileiro, tá? Olha esse gráfico. Em 1940, 30%, arredondando, da população brasileira morava em cidades. 70% da população morava no campo. Quando você olha para cá, em 50, ainda a maior parte morava no campo. Em 60, ainda a maior parte vivia no campo. Em 70, pela primeira vez, isso se inverte. Tem muito aluno que acha que em 70 o Brasil começou a se urbanizar. Porque tem muito aluno que acha que urbanização é quando a maior parte das pessoas passa a viver nas cidades. Não é isso. Urbanização é quando proporcionalmente a população das cidades começa a crescer num ritmo superior ao do campo. Isso acontece no Brasil desde 40. Então, desde 40 a gente percebe o quê? Que esse percentual urbano cresce proporcionalmente num ritmo superior a esse percentual rural. Então, entendeu? Urbanização não é quando mais pessoas vão viver nas cidades. Urbanização é quando as cidades passam a crescer num ritmo superior ao do campo. No caso brasileiro, isso acontece desde 40. Então, voltando para aquele esqueminha lá, ó, é quando o crescimento da população urbana supera o crescimento da população rural. Pablo, por que isso acontece? Quais são os influenciadores do processo de urbanização? O primeiro, a industrialização. Então, eu acho legal falar da industrialização porque, às vezes, você estuda a industrialização só pela ótica da história. Revolução Industrial, todo aquele processo e tal. Olha agora para a industrialização pela ótica da geografia. Pensa assim comigo. Por que com a industrialização as cidades tornam-se atrativas? Porque a partir da industrialização, as cidades elas começam a oferecer muitos postos de trabalho. E o campo, que também aos poucos vai se mecanizando, deixa de oferecer assim tantos postos de trabalho. Então, grande parte do mundo se urbaniza por causa da sua industrialização. Tá? Agora, a gente pode dizer também que um país ele se urbaniza não só por causa de indústrias. Ele pode também se urbanizar por causa da prestação de serviços, que a gente chama de terciarização. Percebe? A gente tem mania de achar, um país só vai se urbanizar se as pessoas forem trabalhar nas fábricas. Não. Hoje em dia, no mundo, muitas cidades elas crescem muito mais por causa do setor de serviços do que por causa do setor industrial. O fato é,
tanto a industrialização quanto a prestação de serviços, elas às vezes podem estar condicionadas a um processo de êxodo rural. Quando a gente usa a expressão êxodo rural, quando a gente faz menção a uma saída em massa de pessoas, aí a gente fala em êxodo rural, tá? Para eu finalizar essa primeira parte aqui, ó, eu queria mostrar esse gráfico, que é um gráfico bastante interessante. Aqui a taxa de urbanização em vermelho, a taxa, então, do crescimento da população rural em azul. Veja que em 2009 ocorreu o quê? A inversão. É impressionante isso, gente. Pela primeira vez na história da humanidade, mais pessoas passaram a viver em cidades do que no campo em 2009. Quando você olha para isso, tem muita gente que fala assim, caramba, Paulo, eu já achei que a galera morava muito mais em cidade do que no campo. Pode ser no Brasil, pode ser nos países desenvolvidos. Mas esse gráfico ele mostra, galera, que ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. Tem muitos e muitos países onde grande parte da população ainda mora no campo. Agora vamos lá. Exemplos de países. Os do Sudeste Asiático, os africanos. Eu gosto muito dos africanos para a gente refletir sobre esse slide anterior aqui. Será que muitos países africanos, como por exemplo a Nigéria, que tem uma cidade chamada Lagos, que há 20 anos atrás tinha perto de 500 mil habitantes e hoje tem 10 milhões de habitantes, será que a gente pode falar que a Nigéria ela hoje está se urbanizando porque ela está se industrializando? Claro que não. Hoje, a Nigéria está se urbanizando porque muitas pessoas estão indo para cidades prestar serviço. Nossa, Pablo, então tem prestação de serviço para todo mundo? Não. Muitas dessas pessoas vão trabalhar na prestação de serviço informal. Então é um modelo de urbanização extremamente pobre que existe em andamento, especialmente nos países africanos, porque não necessariamente ele é condicionado ao processo de industrialização. Tudo bem? Daqui a pouquinho, então, a gente analisa o processo de urbanização no mundo. Fechou?